A paz do Senhor Jesus, irmãos. Mais uma quinta-feira aqui estamos louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Neste momento, vamos ministrar a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando-as as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos nessa noite. Sua palavra foi lida, Senhor. Sua palavra foi lançada como semente aos corações, ó Pai. Ó Deus de glória, Deus maravilhoso, venha operar através da minha vida, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa me usar como instrumento em Tuas mãos para falar a cada um, Senhor. Pai amado e Pai querido, leva longe essa mensagem, leva longe essa palavra, Senhor. Alcance os corações aflitos, as pessoas que estão tristes, desanimadas, sem esperanças, ó Pai. Sem esperança, Senhor. Pai grandioso, maravilhoso Deus, venha quebrar as cadeias, correntes das trevas, os grilhões, que nessa noite, ó Pai, a Tua palavra possa penetrar como flecha a cada coração, que eu diminua e o Senhor cresça. Toca meus lábios, ó Pai, com as brasas do altar, Senhor, que não venham ser as minhas palavras, mas sim as Suas palavras através da minha vida, Senhor. É assim que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluias. Glórias ao nosso Senhor. Alegria de estar mais uma vez junto com os irmãos, podendo compartilhar da palavra do Senhor, se enchendo da palavra de vida eterna. Esse texto é um texto conhecido pela grande maioria, creio que assiste ou ouve essa transmissão. Fala de uma mulher que ficou viúva, uma mulher que tinha filhos para cuidar e uma mulher que ali estava com dívidas contraídas pelo seu marido. A Bíblia fala que aquela mulher era casada com um discípulo do profeta. Essa mulher a Bíblia relata melhor, que essa mulher era casada com um homem que seguia os preceitos de Eliseu. Um homem que era discípulo, um homem que seguia Eliseu. Então era um homem que buscava conhecimento de Deus na pessoa de Eliseu. A Bíblia fala que o marido morreu, o seu marido veio a falecer. Então aquela mulher que era casada com um discípulo de Eliseu, tomou uma atitude certeira. Ela foi ao encontro do profeta, foi falar com Eliseu, foi buscar ali uma direção, foi buscar ali alívio, foi buscar respostas. Primeira coisa que eu quero já compartilhar com os irmãos para refletirmos
é que no momento da nossa aflição, no momento da nossa luta, da nossa angústia, precisamos buscar primeiramente a Deus. Deus deve ser buscado de primeira mão. Não podemos deixar para buscar o Senhor quando se esgotou todas as possibilidades neste mundo. Não. O povo de Deus, aquele que serve a Deus, busca primeiramente a Deus. Quantas vezes as pessoas se esquecem e tentam resolver com a força do seu braço, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento humano. Essas pessoas ali sofrem, essas pessoas se desgastam e lá na frente elas olham para a sua vida e falam: tentei tudo o que podia, tentei resolver, tentei fazer, agora vou buscar a Deus. Quanto sofrimento, quanto desgaste ocorre nesse período até chegar a buscar a Deus, sendo que nós que somos filhos de Deus, no momento da nossa luta, da aflição, precisamos buscar primeiramente a Deus, porque Ele tem a resposta, Ele tem a bênção, Ele tem o socorro que eu e você precisamos. Então, primeira coisa, guarde no seu coração, no momento da luta, da dificuldade, busque a Deus. Se humilhe diante de Deus. Se curve diante do seu Criador, daquele que salvou a sua vida ali na cruz do Calvário. Ele sabe o melhor para a sua vida. Ele sabe como conduzir. Ele sabe o que falar para você, o que direcionar. Ele sabe. Porque vamos sofrer, vamos nos desgastar para depois buscarmos a Deus. Não, buscamos a Deus primeiramente, porque somos filhos dele e ele cuida de nós. Então essa mulher sábia foi buscar o profeta, porque o seu marido seguia o profeta. Então ela queria uma direção certa. E a Bíblia fala que ela, ali com seus filhos, o seu marido morreu e ficou as dívidas e precisava pagar essas dívidas. E naquela época era legal quando a dívida enquanto a dívida não fosse paga, os filhos poderiam ser levados como forma de pagamento para ser escravos. A mulher viúva não tinha herança, tinha os filhos ainda pequenos para cuidar. Naquela época, a mulher, quando o marido morria, ela não tinha uma herança, ela não tinha uma pensão, ela tinha que viver dependendo da doação dos outros. E muitas ali viviam com os cuidados dos seus próprios filhos, mas aqui os filhos ainda eram pequenos. Ia demorar com que aqueles filhos crescessem para que ela pudesse ser amparada. Que momento difícil. Que momento ali que ela precisava tomar uma decisão certa. Ela não poderia errar, porque a situação sobre a casa dela estava muito difícil. Aquele que trazia o sustento, aquele que cuidava da casa, da família, tinha morrido. O que seria daquela viúva e da sua família? Mas ela lembrou do profeta. Lembrou que o marido era discípulo do profeta. Então foi buscar respostas, orientações junto ao profeta. Assim devemos fazer a Deus. Primeiramente, buscarmos o reino dos céus. Buscarmos as respostas que vêm de Deus. E a Bíblia fala que ela foi ao encontro ali do profeta, e o profeta perguntou: como posso ajudá-la? Porque ela chegou ali, relatou a sua situação, relatou a sua aflição, relatou ali a sua necessidade, e ela precisava de uma resposta, precisava de uma orientação. E ali naquele momento, o profeta Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Irmãos,
as coisas de Deus são tremendas e maravilhosas, né? Ali podemos pensar como tantas pessoas pensam no momento de dificuldade, no momento de luta, quando vão buscar a Deus, atrás de respostas, de orientação. O que as pessoas esperam de Deus? Muitos esperam que o céu ele vai se abrir, uma voz forte virá sobre as nuvens, que os anjos vão descer, vai trovejar, vai relampear, coisas que vão encher nossos olhos. E quantas vezes buscamos a Deus atrás de respostas neste formato? Mas, irmãos, Deus ele nos conhece, ele sabe como deve conduzir as nossas vidas, quando e como ele deve fazer as coisas em nossas vidas. E tudo aquilo que Deus faz em relação às nossas vidas, nós temos uma participação quando precisamos ali desenvolver nossa fé, tomarmos uma atitude, demonstrarmos que cremos e confiamos em Deus. Nós temos que tomar uma ação, nós temos parte, assim como aqui aconteceu, quando o profeta perguntou o que você tem na sua casa, ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Aquela mulher considerava que ela não tinha mais nada em casa, não tinha nada, mas ela, no final do versículo, ela fala: tem uma vasilha de azeite. Ela não falou que o marido seguia o profeta, que era discípulo do profeta. Ela falou no versículo 1, então, o seu marido tinha conhecimento da palavra, mas aquela mulher naquele momento de angústia, de tristeza, sem saber o que fazer, quando é ali perguntada pelo profeta, ela fala: não tenho nada, não tenho nada. Ah, tem uma vasilha de azeite. Irmãos, os cuidados de Deus, não importa se não seja da forma como nós idealizamos ou da forma que nós queremos, mas Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida do seu povo. Aquela mulher tinha considerado aquela vasilha de azeite como nada. Depois ela fala: ah, eu tenho uma vasilha de azeite, mas no primeiro momento ela fala que não tinha mais nada, não tinha nada na casa dela. Aí ela fala, além da vasilha de azeite, né? Como se não fosse servir mais para nada aquilo que tinha na casa dela. Quantos tomam essa atitude, né? No desespero, se esquece daquilo que Deus está fazendo, do que Deus já fez, daquilo que está em vossas mãos neste momento. Quantos tornam nada aquilo que Deus tem dado, desprezando porque apenas uma vasilha de azeite. Aquilo que Deus tem dado para nós, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, é o necessário para caminharmos, é o necessário para que Deus possa desenvolver muito mais em nossas vidas. Aquela mulher ainda tinha uma vasilha de azeite. O que você tem em vossas mãos e que você oferecerá a Deus como prova de fé? Sabe? Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que queremos. Mas o que importa é que Deus vai fazer aquilo que precisamos. Aleluias! Como está o seu coração? Como está a sua vida neste momento? O que você tem na sua casa? Eu tenho uma vasilha de azeite. E é a partir dessa vasilha de azeite, as coisas vão acontecer. Os milagres vão acontecer. Através da sua fé, através da sua oferta a Deus, com o seu coração,
se entregando e confiando tudo a Ele, o milagre vai acontecer. Não despreze aquilo que Deus tem dado para você. Não despreze aquilo que você está vivendo. Não despreze com o alimento diário que Deus tem proporcionado a você. Não despreze. Porque através dessa vasilha, o milagre aconteceria na vida daquela mulher. Não despreze, porque através disso que está nas suas mãos, o Senhor pode realizar um grande milagre. Através dessa situação que você está vivendo, através dessa escassez que você está tendo, Deus pode manifestar o milagre na sua vida. Coloque a sua fé em ação. Vamos mover o coração de Deus. Para o milagre acontecer na vida daquela mulher, ela precisava dar um passo de fé. Como eu falei um pouquinho atrás, poderia imaginar que os céus iam abrir, que o profeta ia invocar o nome do Senhor, os céus iam abrir, e ia ali acontecer coisas aos olhos humanos assim para contemplar de formas maravilhosas, mas não. Deus agiu de forma diferente, muitas vezes de forma diferente daquilo que nós pensamos. Enquanto nós estamos querendo bater numa tecla de como Deus deve fazer, estamos perdendo tempo, porque nós sabemos que Deus quer fazer, mas precisamos atender o chamado, a vontade de Deus e aguardar a hora certa. E aqui na vida dessa mulher, a hora certa era agora, porque o profeta disse: então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Vá pedir vasilhas emprestadas a todos os vizinhos. Aquela mulher precisava sair da sua casa, correr pela vizinhança, pedindo emprestado vasilhas. Imagina aquela mulher saindo da sua casa e batendo na porta de um, de outro, pedindo vasilhas emprestadas. Talvez alguém poderia perguntar: mas por que você precisa dessa vasilha? E por que disso? Por que daquilo? Ela tinha ali uma missão que ela precisava ali pegar emprestado vasilhas. E ela deveria buscar muitas vasilhas. Aquela mulher precisava se empenhar em conseguir o máximo de vasilhas para trazer até a sua casa. Imagina aí na sua casa, onde você está, essa mulher ouvindo as palavras do profeta, achando que ele ia falar outra coisa, menos que ela fosse procurar por outras vasilhas, pegar emprestado na casa dos vizinhos. Eu preciso pagar minha dívida, profeta. Eu preciso pagar os credores. Buscar vasilhas. Não é isso, eu não preciso de vasilha. Eu preciso do dinheiro para pagar os credores. Não. Ela ouviu a orientação do profeta e correu em cumprir. E ela foi e buscou as vasilhas. Depois entrou em sua casa com os seus filhos. E depois ele disse: entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vai separando-as que você for enchendo. Depois ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Obedecermos às ordens do Senhor é princípio da bênção. Ouvirmos, acatarmos e tomarmos iniciativa vai gerar a bênção. Aquela mulher poderia ter buscado uma vasilha, né?
sem muito entender o que ia acontecer, né? Poderia ter ido na vizinha, podia ter pegado uma, ido na outra mais uma e ter trazido para fazer um teste, né? Para ver se o azeite ia se multiplicar, o que ia acontecer, e ali depois de testado ela sairia para buscar mais vasilhas. Ela poderia ter sido tímida, não. Ela sabia que a vitória dela, a resposta dela estava em obedecer às ordens do profeta. Não seja tímido. Quando Deus falar, quando Deus ordenar algo a você, vai e faça. Ele falou ao profeta, traga vasilhas, muitas vasilhas. Ela tinha que ter fé no seu coração para bater na porta dos vizinhos e pedir vasilhas. Sem saber ao certo o que ia acontecer, mas ela precisava trazer vasilhas. E aí também estava um outro ponto, a quantidade de vasilha que ela trouxesse seria medido a bênção dela. Porque a quantidade de vasilhas seria a quantidade de azeite derramado. E seria a quantidade de azeite vendido. E ali se tornaria dinheiro. E esse dinheiro pagaria a dívida. Se ela fosse tímida, se ela não tivesse fé, se ela fosse testar primeiro para depois ver, ela não teria sucesso na sua empreitada. Porque a Bíblia fala, veja, no versículo 6, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Imagina a cena, aquela mulher ali derramando o azeite não acabava, e ali ia se enchendo vasilhas e traz mais vasilhas, e vasilhas atrás de vasilhas. E ali derramando, imagina a alegria daquela mulher de ver ali que aquele azeite não acabava, aleluia, aleluia. O suprimento de Deus não se acaba, o cuidado de Deus não se acaba, aquela mulher falou, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Imagine aquela mulher buscando uma vasilha para fazer um teste, 2 vasilhas, 3 vasilhas, para ver se ia acontecer mesmo alguma coisa, para depois ela ir atrás das demais. Não ia ter azeite, porque diz que quando acabou a última vasilha, cessou o azeite. Por isso, o tamanho da sua fé vai determinar o tamanho da sua bênção. Aleluias. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide daquilo que Deus tem falado através da palavra dele para você e para mim. Não duvide. Corra em obedecer, mesmo sem entender. Deus sabe o que faz, quando faz e como faz. Deus sabe. É difícil para o homem fazer algo sem entender, sem compreender, porque somos racionais, somos limitados, né? Mas Deus é ilimitado, Ele é o Criador dos céus e da terra e do universo. Se nós entregamos as nossas vidas a Ele, confiando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, por que não vamos atender às suas ordens? Por que não vamos atender o seu chamado? Por que vamos testar? Não. Nós entregamos, então obedecemos. Mesmo sem entender. Quando Deus falou para Abraão sair da terra, da casa dos seus pais, para uma terra que Deus enviaria. Que terra? Ele não sabia. Ele confiou na palavra, na voz daquele que chamava e foi adiante. O Senhor não tem que mostrar como vai fazer, de que forma Ele vai fazer. O que importa para nós é quando Ele fala, você vai chegar naquele destino. Assim como Ele falou para José, no sonho, que os feixes dos seus irmãos
se curvaria diante dele. Mostrou que ele seria uma pessoa de autoridade, e assim foi. O que importa é o resultado, porque Deus nos ajudará, Deus fará, Deus abrirá os caminhos para que possamos passar, para que possamos trilhar, para alcançar o milagre, para conquistarmos a vitória. Quando estão jogando fora aquilo que Deus tem dado. Porque aquilo que aquela mulher tinha em sua casa foi um suprimento da parte de Deus. Foi um cuidado. Mesmo que era algo pouco, mesmo que era a única coisa que estava ali, mas era algo que vinha da parte do Senhor. E quantos também estão desprezando e estão perdendo a bênção? Mas aquela mulher, após proferir aquelas palavras, e o profeta dando uma ordem para ela pedir ali as vasilhas, ela poderia ter falado, mas para quê? Para que, profeta Eliseu? Para que pegar a vasilha? Não estou entendendo qual é o mistério. A Bíblia não relata que ela questionou. Ela ouve, porque era o profeta, era a escola a qual o marido dela era discípulo. Foi isso que motivou lá no início dela buscar o profeta de Deus. Por isso é importante termos uma vida diante de Deus, buscarmos a Deus, seguirmos a palavra do Senhor, porque isso motivará outras pessoas a buscar a Deus. Lembre-se disso. Então ela falou de uma forma, né? Só tenho nada além de uma vasilha. E é desse pouco Deus vai multiplicar. O milagre está onde? Está nas mãos de Deus. Não está na força do seu braço, na sua sabedoria, no seu conhecimento humano. Está nas mãos de Deus. E quando ela obedeceu, ela buscou, independente do que ela enfrentaria ao buscar na vizinhança questionamentos, ela foi e fez. E ali entrou no seu quarto com os seus filhos, ali no particular, começou a derramar o azeite, aleluias, começou a derramar o azeite, e ali o milagre começou a acontecer. Não era algo que deveria ser feito em público, né? Algo sensacionalista, não. Era algo que deveria ser feito no particular, ali no íntimo da família. Ali Deus mostraria a eles um milagre da multiplicação. A misericórdia de Deus aconteceria ali no particular, né? Por isso precisamos buscar a Deus no nosso particular, precisamos nos colocar diante dele no nosso particular, precisamos chorar diante dos pés dele, precisamos apresentar as nossas necessidades diante do nosso Pai. Quantos pensam que não tem necessidade, que nem tudo precisa apresentar a Deus? Não é isso não, irmão, você está se equivocado. Tudo nós precisamos apresentar a Deus, porque se nós entregamos lá atrás as nossas vidas nas mãos dele, então nós precisamos de total cuidado da parte dele. E Deus está pronto para operar, Deus está pronto para abençoar, Deus está pronto para realizar as grandes obras na sua vida, aquilo que você precisa, aquilo que Ele tem para você. O nome dele será glorificado através da sua vida. Traga mais vasilha. E o filho respondeu, já acabaram. Então, veja, então ela foi até o profeta novamente, falou o que havia acontecido e o que o profeta disse, e ela sempre buscando a orientação, os próximos passos com o profeta no que fazer. E assim devemos também nos posicionar diante de Deus, do começo ao fim,
porque a bênção está do início ao fim do cumprimento das obrigações que nós temos em relação a Deus. E ele disse: vá, vende o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. A viúva, mesmo em luto, mesmo no momento de dor, buscou o profeta, as orientações do profeta, as instruções do profeta, para poder ser abençoada, para receber o milagre de Deus. Ela não hesitou, em obedecer. Ela não hesitou ali em colocar sua fé em prática quando foi buscar as vasilhas, quando obedeceu sem entender aquilo que o profeta Eliseu falava para ela. E assim deve ser as nossas vidas. O Senhor está acima de nós. O Senhor sabe o que vai acontecer daqui 10 segundos, daqui 5 segundos, daqui 1 hora, 1 minuto, 1 dia, 1 ano. Nós não sabemos. Então, por que vamos acreditar em nós mesmos? E não vamos acreditar na palavra de Deus? Não vamos acreditar nas ordenanças? Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 segundos, não temos controle. Mas Deus tem. Então, o que vamos fazer? Seguir a nossa própria sabedoria humana? Ou vamos nos render ao nosso Deus e seguir as instruções que vêm da parte dele? Porque essa nos leva à vitória, é certo. Mas nós precisamos ter a nossa atitude, nós precisamos ter ação, demonstrar fé. A fé que nós colocarmos diante de Deus, o tamanho da nossa fé vai trazer o milagre, vai trazer a bênção e determinará o tamanho dela. Se buscarmos muito, receberemos uma grande bênção. Se buscarmos pouco, receberemos uma pequena bênção. Então, você precisa se posicionar. O que você quer ser? Uma pessoa que gera a bênção grande na sua vida? Uma bênção maravilhosa? Ou uma bênção pequena? O Senhor vai fazer. A grande é pequena, mas depende de você, depende de mim, depende de nós. Aquela mulher determinou a sua bênção na quantidade de vasilhas que ela conseguiu pegar emprestado na sua vizinhança. Quantos estão com os braços cruzados? Quantos estão ali esperando algo maravilhoso, o céu se abrir, a terra tremer? E Deus está falando para você fazer algo, e você acha que não há necessidade, que não precisa, e está esperando, está sofrendo, está padecendo, e não é isso que Deus tem para a sua vida. Corra em obedecer à vontade de Deus, mesmo quando não entender, porque Deus sabe o que faz, e é certo, um milagre em nome de Jesus. Na sua dor, ela teve que ser forte. Na sua dor, ela teve que ter coragem. Na sua dor, ela precisou exercitar a fé, colocar a fé em prática. Fé não fica guardada numa caixinha. Fé é exercitada. Quanto mais fé você tiver, maior será a sua bênção. Entende isso que eu falo? Não seja tímido. Não despreze aquilo que Deus tem feito em sua vida. Creia que na situação difícil que você está vivendo, nessa luta que você está passando, Deus vai fazer grandes obras. Aquela mulher precisava de um socorro e o Senhor foi, como diz a palavra, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da aflição. Aleluias. O Senhor não desamparou aquela mulher. O Senhor não desamparou aquela família. O Senhor abençoou, multiplicou o azeite, multiplicou aquilo que era pouco, aquilo que parecia que não tinha valor nenhum na casa dela. O Senhor multiplicou e fez coisas maravilhosas, aleluias, porque
Ela obedeceu o profeta, obedeceu às ordens do Senhor, cumpriu cada passo, buscou orientação até o final, e ali ela pôde vender aquele azeite, pagar os credores e ainda viver com seus filhos daquilo que havia sobrado. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Mas você precisa se posicionar. Não adianta ficar cabisbaixo, não adianta ficar choramingando pelos cantos. Isso não vai trazer a bênção. Pelo contrário, isso vai trazer a tristeza, vai trazer o rancor, vai deixar a pessoa ainda mais triste. Deus quer o contrário, Deus quer que você seja um soldado valente. Assim como foi Davi diante do gigante Golias, o Senhor quer que seus filhos se coloquem na posição de soldado, se coloquem na posição de filho do rei, aleluia, e vá na fé, e siga em frente, rumo à vitória. Aquela mulher poderia ter xingado, esbravejado, né? Não, ela foi atrás da solução, e a solução estava nas mãos do profeta, que era o servo de Deus. A solução de nossas vidas está nas mãos do nosso Deus. Você ouviu bem? A sua resposta, o seu milagre não está na direita e na esquerda, não está no vizinho, não está no amigo, não está no ciclano, no beltrano. Não, está na mão do nosso Senhor, está nas mãos dele, aleluia! Então corra ao encontro dele, para que você possa ser abençoado. Não deixe para o final, desde o início, apresente a sua causa, e aí sim depois, vá falar com o irmão, vá falar com o ciclano, porque Deus vai poder se movimentar através de vidas, usando pessoas para poder abençoar a sua vida, claro, com certeza, mas é Ele que vai fazer, então você precisa buscar primeiramente a Deus. Aquela mulher ficou tão maravilhada que era vasilha atrás de vasilha, até que ela falou, traga mais, pode trazer. Ela não se deu conta que aquilo que ela havia buscado tinha acabado. Que coisa maravilhosa. O milagre de Deus é tremendo, é maravilhoso. É algo assim tão regozijante, porque que nos toma, né? Aquela mulher não imaginava que acontecia aquilo, que a solução que Deus traria para a vida dela seria através de vasilhas, o azeite derramado e ali o azeite se multiplicando. O suficiente se multiplicou até a última vasilha, se multiplicou suprindo as necessidades daquela mulher e da sua família. Crê em Deus, confia nele, sabe? Mesmo no momento mais difícil, como aquela mulher estava vivendo, fique firme, permaneça, porque Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele fez para mim e para você. Lembre-se, o tamanho da sua fé vai determinar o tamanho da sua bênção. Não seja tímido, não seja covarde, mas seja corajoso e destemido. E vá e faça a vontade do seu Deus, porque aí sim você verá o multiplicar de Deus na sua vida. Você verá o milagre, você verá a resposta naquilo que você tanto tem pedido, tem aguardado. O Senhor realizará. O que importa para nós é que quando obedecemos, é certo que Deus faz. Como faz? Assim compete a Deus. Eu falo, né? Não sei como Deus vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer. E eu preciso fazer a minha parte. Como vai acontecer? Só Ele sabe. O que importa é que eu vou chegar do outro lado. Assim como o povo, quando atravessou o Mar Vermelho, chegou do outro lado. Se o Senhor ia abrir o mar, se o povo ia passar andando por cima das águas, não sei. Mas o que importa é que o povo ia chegar. E o Senhor abriu o mar. E o povo passou.
e do outro lado cantou. Aleluias! Essa era a palavra que eu queria compartilhar com a igreja. Uma palavra de coragem, uma palavra de fé, uma palavra para trazer à memória que precisamos estar ativos diante de Deus para que as bênçãos de Deus possam acontecer em nossas vidas. Em meio às lutas, às dificuldades, naquilo que você está vivendo, se você colocar diante de Deus, crendo e confiando, o Senhor dessa situação fará uma grande bênção. O que diz a palavra? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até uma situação difícil, de grande luta, vai cooperar para a sua vitória. Amém? Irmãos, vamos orar. Ore comigo. Vou apresentar você diante de Deus e você fale para Deus das suas necessidades, das suas aflições, das suas lutas, que eu creio que Ele virá com resposta em nome de Jesus. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos. Louvamos e agradecemos o Teu nome. Sabemos que não existe outro Deus além de Ti, não existe, Senhor, ninguém próximo, parecido como Tu, Senhor. Pai, visita cada um nesta hora, Senhor, a cada vida, a cada lar, a cada família, Senhor. Vidas que estão passando lutas tão grandes, Senhor. Lutas que nem tenho ideia, nem posso imaginar. Mas o Senhor está olhando, o Senhor está atento, Senhor. E o Senhor está guardando um posicionamento, o Senhor está guardando uma entrega de fé, de confiança. Pai amado, por isso peço a Ti o encontro dessas vidas nesta noite, Senhor. Manifesta o Teu poder, da Tua unção maravilhosa, arecanda, labassurianda, labassurianda, labaxeia. Quebra as cadeias, correntes, o engano, Senhor, arecanda, labassurianda, labaxerianda, labaxeia. Traga à memória, Pai, a Tua obra, arecanda, labassurianda, labaxeia. Que essas vidas possam olhar para os céus e entender que em Ti, Senhor, em vossas mãos está a resposta, está, ó Pai, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, que em Ti, Senhor, encontramos alívio e refrigério para nossas almas, Senhor. Por isso, ó Pai, que essas possam se entregar confiando que um milagre o Senhor vai fazer, não importa como, de que forma, mas o Senhor fará, porque a Sua palavra diz que o Senhor faz, que o Senhor se move. Ah, Senhor, quando os Seus filhos buscam com fé, quando se entregam diante de Ti com fé, confiando a sua vida a Ti, o Senhor move céus e terra em favor do Seu povo. Topa a vez que os Seus braços, os Seus ouvidos e os Seus braços estão estendidos e subidos para ouvir a voz, o clamor do Teu povo, Senhor. Por isso, venha nessa noite em cada um, a cada um que está ouvindo e assistindo, Pai. Movendo o sobrenatural, Senhor. Oh, Pai, aquilo fazendo algo novo, Pai, estabelecendo um marco, Senhor. Assim como viveu aquela viúva e teve um marco na vida dela. O marco, ó Pai, antes viúva, que tinha dívidas com seus filhos podendo ser escravos, para uma viúva alegre, feliz, provida, com as suas dívidas quitadas, com seus filhos ali em sua casa, tendo o que beber, o que comer, o que vestir, porque o Senhor multiplicou, o Senhor fez um milagre. Que assim seja na vida de cada um nesta noite, ó Pai. É assim que eu oro e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus.